E aí, meu povo, eu sou o professor Douglas, professor de filosofia política aqui. Hoje a gente vai começar a falar de Maquiavel, política moderna, tá? É uma coisa que volta e meia cai em concursos aí. E é simples, cara. Falar de Maquiavel não é uma coisa difícil. Essa aula aqui, uma aula rápida, simples e que eu vou mostrar para você como entender o paradigma de Maquiavel, como que Maquiavel pensa. Se você entender como Maquiavel pensa, como a visão de Maquiavel, sabe? Isso é muito mais interessante que você decorar aí uma coisa ou outra de um filósofo. A partir do momento que você enxergar com os olhos de Maquiavel, não interessa a questão que vai cair, como vai cair, tá? Prestando atenção aí na interpretação de texto da questão, geralmente isso é muito cobrado dentro das questões de política e de filosofia. Tendo essa atenção, que eu sei que você tem, que essa parte você faz, eu vou te dar o que você precisa para responder qualquer questão de Maquiavel, tá? Você precisa saber o paradigma. O que é paradigma? O ponto de vista, como que ele vê as coisas. A partir do momento que você entende o ponto de vista de um filósofo, meu amigo, ele vira um amigo seu. Não importa, sabe aquele papo de eu sei o que fulano diria, eu sei o que meu amigo diria, eu sei que ciclano... Exatamente, você sabe o que Maquiavel diria. Depois de você entender o paradigma, o ponto de vista de Maquiavel. Beleza? Vem comigo aqui, vamos falar de Maquiavel. Esse cara aí, ó, com esse sorriso maroto, esse rostinho dele aqui meigo, né? Sem delongas, primeiro eu preciso explicar algumas coisas para vocês, tá? Primeiramente, cara, quando a gente fala de Maquiavel, a gente está falando de dilemas, tá? Maquiavel, ele trata de uma ética pragmática, uma ideia aí, se você já assistiu o meu cursinho de ética que tá aí, ó, prontinho para você arregaçar em qualquer concurso. Se você já assistiu, você sabe do que a gente está falando. Maquiavel é pragmático. Maquiavel tem uma ideia de que a ética é uma questão prática, tá? Como que eu sei que algo é bom? Quando a finalidade desse algo é bom. Mas vamos aqui. Maquiavel, meu amigo, ele trata de dilemas. Como assim? Toda vez que você pensa assim, pô, será que sempre se tem que falar a verdade? Será que eu tenho que falar a verdade sempre? E quando está em jogo uma vida de alguém, sabe? E quando está em jogo a saúde de uma situação onde você tem que escolher aí, ó, se você fala a verdade, enfrenta a situação e aí cria um transtorno às vezes desnecessário, ou às vezes é melhor dar uma mentira e evitar uma situação, é melhor dar mentir um pouco aqui para evitar problemas maiores. Será que sempre tem que se falar a verdade? Olha, uma coisa eu digo para vocês, Maquiavel não está falando dos dilemas do tipo, você mentiu para sua namorada e você quer cobrir a mentira para se dar bem. Não, isso não é um dilema ético, isso é falta de ética, tá? Maquiavel não vai estar falando de dilemas do tipo, será que eu falo a verdade ou será que eu minto e me safo dessa? Não, ele está falando de dilemas reais. Imagine, você está numa rua, tá? Vou criar um dilema para você entender. Está numa rua, lá num beco, sei lá, numa rua estreita, de repente vem um menino correndo, uma criança correndo de 6, 7 anos, chorando, essa criança se esconde atrás ali de uma pedra, de repente vem 2 adultos atrás com um porrete na mão e diz, olha, você viu uma criança que passou aqui? Você pergunta por quê? Não, porque a gente vai matar essa criança é terrível. Estou criando uma situação drástica para você entender. Nesse exato momento, é mais ético você mentir e dizer, não, olha, ela foi para lá? Ou será que você tem que falar a verdade e dizer, bom, eu tenho que falar a verdade, é assim que diz a ética, então eu tenho que falar a verdade, a criança está aqui e as consequências não são problema meu. Você está entendendo? Esse tipo de dilema aparece, e quando aparece, como a gente resolve? Esses são os dilemas maquiavelianos, tá? Que a gente pode falar. Estou falando da verdade, mas será que sempre você tem que ser bondoso? Será que sempre tem que pensar na situação do outro? Ou será que às vezes tem que pensar em bem maiores, finalidades maiores, tá? A grande questão de Maquiavel são esses dilemas, tá? É melhor eu agir de maneira certa e aguentar as consequências ou mentir para conseguir algo que será bom para todos? Como ocorre a conquista e a manutenção de poder? Aqui está a primeira questão que eu coloquei para vocês. A segunda aqui é como acontece a política. Essas são as duas
duas questões principais de Maquiavel, tá? Primeiro, claro, a gente vai dar essa aula baseada nessa obra-prima, tem 500 anos mais ou menos que ela foi escrita. Não, exatamente 500 anos, hein? Ano passado, 2016, ela fez 500 anos. Essa obra de Maquiavel, que eu digo para você, olha, se um dia você quiser ler, se você quer entender de filosofia política, é uma obra extremamente atual, eu recomendo que você compre essa versão aqui, ó, com o prefácio do Isaiah Berlin. Isaiah Berlin é um cara craque Maquiavel. Imagina um cara que dedicou a vida praticamente a entender Maquiavel, um autor contemporâneo que realmente desmembrou essa obra aqui, tá? E se você for um dia comprar uma obra fácil de achar, compre essa obra com essa versão. O prefácio vale quase tanto quanto a obra, tá? O que é essa obra? O Príncipe de Maquiavel. É uma carta ao príncipe. Que príncipe que é esse? Nenhum príncipe, não precisa ser um príncipe específico. É um estilo de escrita onde você escreve para os futuros príncipes a ideia de como eles deveriam ser. O que é um bom príncipe? Então você escreve: então, senhor príncipe, você tem que ser corajoso. Quem vai ler essa carta? Todo mundo que pode ser um governador, um príncipe, entende? É um estilo de escrita. É escrito como uma carta onde se é dado dicas políticas ao príncipe, onde é dado dicas para esse futuro príncipe, governador, governante, rei, para ele saber o que é o mundo da política, para a educação do príncipe. Se chama O Príncipe, é estilo de carta e é basicamente disso que trata esta obra. Algumas questões que eu tenho que deixar claro antes da gente começar a nossa aula aqui, tá? Isso aqui é só questão introdutória, então é bem rápido. Lembra que a gente está aqui para ver o quê? O dilema de Maquiavel, como Maquiavel vê as coisas. Maquiavel ou maquiavélico ou maquiaveliano. Por que isso? Porque, olha, toma cuidado, tá? Maquiavélico é uma pessoa má, uma pessoa que, você vai concordar comigo que maquiavélico é uma pessoa má, que além de ser má, ela arquiteta o mal. Não, isso não tem nada a ver com Maquiavel, tá? Maquiavel, quando você fala do pensamento de Maquiavel, você fala que o pensamento é maquiaveliano, não maquiavélico, tá? Cuidado com esse termo aí. Maquiavélico não faz referência a Maquiavel, e sim uma pessoa má. Só para deixar claro, o contexto da Itália na época. Eu pergunto para você, você gostaria de ter um ditador no poder? Você gostaria de ter um rei, um governante que tenha total poder, absoluto poder? Eu penso que não, né? A maioria de nós não quer ter um governante absoluto com todos os poderes, onde ele mande, desmande, faça o que ele quiser, a hora que ele quiser. Maquiavel quer isso, tá? Pelo menos a gente vai partir da premissa, há várias interpretações da obra, mas a gente vai partir da interpretação principal, que sim, ele quer um governante tirano, ditador. Por que alguém ia querer um governante ditador? Bom, eu vou colocar você numa situação rápida para você entender o que está acontecendo com Maquiavel. Imagine que na sua cidade aí esteja acontecendo um tipo de guerra de território, tá? Mas imagine que além do Brasil inteiro tá guerreando entre ele, o que já é um problema, nós temos argentinos invadindo várias partes do Brasil, vários estados do Brasil, norte, sul, tudo. E o grupo de argentinos que está invadindo o Brasil está chegando aí no seu estado. Imagine, cara, o horror da guerra, tá? Estupro, morte, sequestro, violência, invadem casas, guerra. Estrangeiros invadindo o Brasil. Nessa situação a gente vai ter uma eleição. Imagine que nessa situação caótica que eu estou te colocando, quem você gostaria que estivesse no poder? Estou te dando duas opções, tá? Um é um cara honesto, bom, gente boa, o cara parece que é até competente, sabe? Um cara democrático, tudo certo. O outro é sangue nos olhos, o cara tá beira ditador, sabe? Mas ele sabe que esse cara que beira ditador, pelo menos ele é um cara assim, ó, barra pesada. Os argentinos tremem de medo dele, tá? Se esse cara poder, bom, ele é militar, imagina que ele é militar e tudo mais. Dessas duas opções que eu te dei, nessa situação que eu te coloquei, onde o Brasil está sendo invadido, tá a casa da mãe Joana, todo mundo chega, faz o que quer, invade, mata, quem você escolheria desses dois? O cara democrático, gente boa, honesto, ou o cara sangue nos olhos, cara? Um cara que é o terror, mas que pode ser que coloque ordem na casa. Quem você escolheria? Você está entendendo? Provavelmente você escolheria o ditador,
o futuro ditador. Mas depois a gente tenta tirar ele, né? Sei lá, depois a gente tenta tirar ele. Mas pelo menos agora ele vai colocar ordem na casa, né, professor? Exatamente, é isso que Maquiavel tá passando, cara. Na época dele, a Itália estava a casa da mãe Joana. Além de estar uma guerra de território lá dentro, outros países invadem a Itália, roubam a Itália, faz o que quer, tá? Então esse contexto conturbado de uma Itália fragmentada, sendo invadida por vários países, por vários grupos, isso aí vai fazer com que Maquiavel pense, a gente precisa de um rei, mas um rei com todo o poder, a gente precisa de um rei que bote ordem na casa, a gente precisa de um rei que realmente consiga colocar a Itália que una a Itália, está entendendo? É uma situação que predispõe, uma situação de violência que predispõe a ideia de um rei com poder absoluto para botar ordem na casa, beleza? Acompanhou? Facinho, tá? A ideia de Maquiavel é que ele quer uma unificação da Itália, em que um Estado forte, tá, apareça. Para isso era necessário um governo forte. Para uma Itália forte é necessário um governo forte. Fundamentos para o surgimento de um absolutismo. Maquiavel, até onde sabe, há várias interpretações, eu repito isso da obra de Maquiavel, mas em caso geral, se a gente for pegar no pé da letra o que ele está dizendo, Maquiavel é um absolutista. O que isso quer dizer? Ele quer um governante com todo o poder, tá? É um rei. Esse rei é que vai dizer o que é certo e o que é errado. Basicamente isso. Voltando aqui, ó. Preste atenção para a gente realmente conhecer esse cara agora, tá? Rapidinho, eu vou te falar um pouquinho do contexto histórico. Já que a gente está aqui, ó, vamos lá na visão, o que Maquiavel via na época dele? Era isso aqui, ó, tá? Alguém pode dizer, Maquiavel não era democrático, professor? Que democracia, meu amigo? Nessa época aqui praticamente não existe democracia, tá? A gente tem absolutismo, alguns republicanos, não tem democracia. Então Maquiavel tem esse contexto. A ideia até mesmo dos reis serem uma representação de Deus na Terra, né? Final da Idade Média, a gente está falando do final da Idade Média, vou dar uma lida aqui para você entender. Final da Idade Média é final do feudalismo. O feudalismo começa a quebrar, porque o feudalismo, meu amigo, ele é um sistema econômico extremamente frágil. Tá? O que é o feudalismo? O feudalismo, na prática, a Europa era uma fazenda, uma fazenda. Isso que é, na prática, o feudalismo. Tá? E esse sistema econômico agrícola, com os servos, os senhores feudais, é um sistema extremamente frágil. Bota a peste negra aí, bota vários problemas ligados a algum problema climático na época, o feudalismo começa a quebrar. Junte isso ao fato de os servos, preste atenção, os servos começarem a passar fome. Quem que eles vão pressionar os servos? Os senhores feudais. Claro, se eu começar a passar fome, meu amigo, eu vou começar aí, ó, a pressionar o senhor feudal. O senhor feudal não tem exército, não está dando conta da coisa. Quem tem exército? Quem que tem exército para o senhor feudal ir lá correr atrás? Isso mesmo, o rei, o monarca. Isso quer dizer, então, professor, que o monarca vai ter mais poderes? Exatamente. Final da Idade Média, o monarca vai, pela necessidade da situação, ter mais poderes. Junte isso ao mercantilismo, a um forte comércio, grandes navegações. Aqui, olha, década de 1500, 1400, grandes navegações aí correndo o mundo. O feudalismo começa a perder espaço, com o mercantilismo também. O surgimento dos grandes núcleos urbanos, cidades mais complexas que antes, tá? Começa a nascer realmente grandes cidades que geram riqueza, principalmente por causa do feudalismo. Descoberta do Novo Mundo. Por que eu coloquei a descoberta do Novo Mundo? Eu estou contextualizando você, meu amigo. A igreja aqui vai começar a perder poder. O primeiro acontecimento para a igreja começar a perder poder é o fato de ter descoberto o Novo Mundo, tá? É mais ou menos assim, você se estivesse na época, a igreja diz que sabia de tudo, cara. Mas ela não sabia que tinha um continente aqui do lado. Esse tipo de pensamento vai começar a correr a cabeça das pessoas. A igreja também vai ser, contestada, há uma contestação da autoridade da igreja. E aí vamos dizer que a igreja está lá capenga, né? Tá com uma perna capenga porque começam a contestar ela, chega Lutero e derruba outra perna. A igreja, meu amigo, não vai ter mais aquele patamar.
A igreja não tem mais o mesmo patamar. O Lutero vem trazer uma ideia de separar fé e religião, né? Onde ele, de certa maneira, Lutero trouxe a ideia de que, meu amigo, não é placa de igreja, não salva ninguém. E igreja não adianta comprar terra no céu, nada disso. Lutero vem trazer a ideia que a gente tem que separar fé e religião. O que salva você, meu amigo, é sua fé, é o que você lê. Você vê que até hoje aí, ó, o cara carrega, o protestante carrega aí debaixo do braço a Bíblia, porque ó, tá ali, ó, a salvação tá na fé, não tá na igreja. Isso é uma ideia nova. Porque antes de Lutero, meu amigo, a ideia não era essa. Antes de Lutero, a ideia é que o que vai salvar você é a filial de Deus na terra, que é a igreja, tá? Junto com a sua fé. Mas você vê, quem tem uma vozinha aí, ó, alguém mais velho, católico, vai saber que sua avó vai dizer: então, meu filho, mas você é batizado? Você pode até dizer: mas vó, eu nem sou católico. Ah, ela vai dizer: não interessa, você tem que batizar, meu filho, você tem que batizar. A ideia é justamente isso, tá? A igreja tem aqui é uma filial de Deus na terra. Quando você chegar lá em cima, vai ser perguntado. Aqui Lutero vai contestar, ele vai separar fé e religião. Por que eu estou falando isso? Porque é importante você entender o contexto. Maquiavel também vai fazer algo parecido, tá? Renascimento é uma época que a grande questão não é mais Deus, né? A grande questão agora é que não é mais Deus em si. A grande questão é outra. A Terra Copérnico vai descobrir que a Terra não é o centro do universo. Isso é uma grande descoberta aqui, tá? Copérnico, quando descobriu que a Terra não é o centro do universo, de alguma maneira, a partir daí, o homem nunca mais encontrou seu lugar no universo. Bom, é óbvio, se a Terra está no centro do universo, ou melhor, é óbvio que se Deus existe, Ele colocou a Terra no centro do universo como algo claro, demonstrando a nossa importância. Nós somos a principal criação de Deus. É óbvio que Deus colocou a Terra no centro, o universo inteiro girando. É só olhar à noite para o céu, tá? Você vai ver tudo girando em volta da gente. Só que Copérnico vai perceber, descobrir nessa época que não é bem assim, tá? Na verdade, a Terra não é nem o centro do sistema solar. Isso vai trazer com que as pessoas começam a parar de se perguntar só sobre quem é Deus e começa a surgir outra pergunta. Uma outra pergunta ligada ao antropocentrismo, ao racionalismo, ao humanismo. Ou seja, qual que é a grande pergunta? A grande pergunta que é: quem é o homem? Tá? Quem é o homem? O que ele realmente quer? Vamos aí, porque isso aqui não é tão importante. Eu quero mesmo que você entenda o contexto. Então, uma época de contestação da igreja, uma época conflituosa entre sistemas econômicos, uma época violenta que Maquiavel viveu, e uma época onde começa a se separar a religião, a fé das coisas. Beleza? Principalmente a religião e Estado, tá? Religião e fé, começa a se separar essas coisas. Qual que é a grande pergunta que eu falei para você? Não é mais quem é Deus. A grande pergunta é quem agora? Quem é o homem, tá? Quem é o homem? Essa é a grande pergunta aqui. Se essa, meu amigo, é a grande pergunta, Maquiavel vai responder para você. Quem é o homem para Maquiavel? Bom, o homem é mal por natureza, tá? O homem é mal por natureza, ponto. Para Maquiavel, meu amigo, o que eu quero dizer com esse ponto? Para Maquiavel, isso não vai mudar. Isso não vai mudar com catequese, isso não vai mudar com escola, com educação. A gente pode domesticar o homem, mas a natureza do homem, meu amigo, é má. Por que eu estou falando isso? Cara, você tem que entender o paradigma de Maquiavel. Eu repito, sem entender isso, acabou, velho. O resto é moleza. O resto é consequência do paradigma de Maquiavel. Então vem comigo. O homem é mau por natureza. O que você quer dizer com isso, professor? O homem é mau por natureza. Seja sincero. Olha, quando você sai, você vai num shopping por aí, você se sente seguro lá dentro? Sim, no shopping a gente se sente seguro. Por que se sente seguro? Primeiro motivo, porque tem segurança no shopping, tá? Segundo motivo, porque tem cadeia, tá? Quem faz algo errado, quem rouba, mata, vai pra cadeia. Qual que é o único motivo para não ter um bando de gente entrando no shopping, matando, estuprando, roubando? Segundo Maquiavel, o único motivo disso não estar acontecendo é porque nós temos cadeia, porque nós temos segurança. Tem consequências. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não sei se você está entendendo, mas assim, Maquiavel está dizendo que o único motivo para você não ser morto
na rua, ser assaltado a cada segundo, sabe? Ter sua vida violada, machucada. O único que segura o homem é a lei e as consequências. Para analisar. Se não tivesse cadeia, como você acha que seria? Se não tivesse consequências? Segundo Maquiavel, aí você conheceria realmente quem é o homem. Se não tivesse consequência nenhuma, se não tivesse... O homem, meu amigo, ia mostrar quem ele é. Até para as mulheres aí, ó, até o mais amigo seu, até o cara mais gente boa, é sim um potencial estuprador. Quando eu digo isso, para Maquiavel, tá? Quando eu digo isso, eu não estou isentando as mulheres, não. Ninguém é confiável aqui para Maquiavel. Ninguém. O ser humano é mesquinho, mentiroso, enganador, usa máscaras. É o único animal, segundo ele aqui, ó, que pode ter prazer em ser cruel. Já parou para analisar? Os animais não têm prazer em ser cruel. Eu espero que eu tenha traumatizado você um pouquinho aqui para ficar preso isso aí na sua cabeça, beleza? Segundo Maquiavel, então, meu amigo, o homem é mau por natureza. Ponto. Não tem muito o que fazer não, tá? O homem é mau por natureza. Eu estou dizendo para você que não há educação, nada que transforme isso. A gente gosta de fingir que a gente não tem essa parte má. A gente adora fingir que está tudo bem, tudo tranquilo. Olha, não, meu amigo, tá? Eu sou bom, eu gosto de ser bom, as pessoas são boas, tem um ou outro má. A gente gosta de pensar assim sobre a natureza humana. Maquiavel tentando mostrar uma parte que você não gosta de ver. Segundo ele, meu amigo, nós somos bem cruéis por natureza. Mesmo quando você é bom, Deixa eu fazer você entender Maquiavel. Maquiavel, por exemplo, diz que o cristianismo é uma coisa boa. Por quê? Porque ele criou o inferno e pelo menos assim as pessoas têm medo, tá? As pessoas têm medo de ir para o inferno, então elas são boazinhas. Segundo Maquiavel, a própria noção de céu que a gente tem é uma noção egoísta. Já parou para pensar? Por que você quer ir para o céu? Imagine que a sua família inteira vai para o inferno. Por que você quer ir para o céu? A ideia é tipo, tô nem aí para minha família, eu vou para o céu. Maquiavel vai dizer, o céu é a ideia de uma recompensa. Essa recompensa que o céu vai te dar. Você já parou para pensar, cara? Segundo esse cara aqui, até quando você é bom com os outros, você está pensando em recompensa, meu amigo. Você nunca deixa de pensar em recompensa. O homem é mau por natureza. Acho que você já entendeu. Mesma noção de céu vem através de uma noção de que o homem quer se dar bem na história. O homem sempre quer se dar bem. Ele é interesseiro por natureza para Maquiavel, tá? Vamos aqui. Vamos entender uma coisa. Maquiavel vai criticar o pensamento político de Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás. Como que ele vai criticar? Bom, eu não sei aí se você lembra, mas assim, Platão ele tem uma noção política de que o mais sábio deve governar, o mais sábio de todos. Segundo a teoria de Platão, é o filósofo que deve governar, cada um vai tomar o seu lugar, sabe? As pessoas que nascem aptas para ser militares vão ser militares. Um reino perfeito onde o mais sábio governa, a política traz a felicidade e a harmonia. Cara, Maquiavel vai dizer que política, velho. Política nunca fez isso, meu amigo. Vamos falar a verdade, ó, realismo político. Platão, isso nunca deu certo, Platão. Aristóteles é o pior, porque Aristóteles ele tem a ideia de que a política é a felicidade. A política é a ciência que traz a felicidade para todos, que busca a felicidade da maioria de todos. Maquiavel vai dizer, mas Aristóteles, cara, seja realista, velho. Política traz a felicidade de todos. Você tá entendendo por que é realismo político? Maquiavel vai dizer, esses caras aqui, velho, eles não estão falando de política, eles estão falando um conto de fadas. Política sempre existiu, não tem nada a ver com isso, com felicidade de todos. Política é a ciência de tomar o poder, estar no poder, ficar no poder o máximo do tempo possível. Sempre foi, e para Maquiavel ainda é isso hoje em dia, tá? Ele vai criticar Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Por quê? Porque tanto para Santo Agostinho quanto para Tomás de Aquino, preste atenção aqui, quanto mais cristão uma pessoa é, melhor política ela é. Bom, no Lutero não separou lá fé e religião? Pois é, aqui ó, Maquiavel vai empolgar na história e ele vai separar a ética cristã da política. Em outras palavras, ele vai separar Estado e religião, ele vai separar religião e política. Ele vai separar os dois. Aqui nasce um pouquinho a ideia do Estado laico, né? Ainda não totalmente, mas já nasce a ideia do Estado laico. E Maquiavel vai dizer o seguinte, segura aí então, ó. Maquiavel vai dizer, é impossível alguém ser um bom político e um bom cristão. Você está pensando o quê? Que ele está falando mal dos políticos? Olha aqui.
Como que é a ética cristã? Me acompanha aqui. A ética cristã, a visão cristã, segundo Maquiavel, visa salvar a alma. Né? Tá lá, olha, de que vale um homem ganhar o mundo se ele vai perder a sua alma? A ética, segundo Maquiavel, é salvar a alma. A ética cristã visa salvar a sua alma. Para salvar a sua alma, você vai concordar comigo que um cristão tem que ser bom. Ele tem que ser bom. Bom, só que a ética política, tá? Ela não pode pensar em salvar a alma. Ela tem que pensar em salvar a cidade. E como ela tem que pensar em salvar a cidade, ser mal é necessário de vez em sempre. Tá? De vez em sempre. Se você é um político, você não pode estar pensando em salvar a sua alma, você tem que estar preocupado em salvar a cidade. E para salvar a cidade você vai ter que de vez em quando ser cruel, ser maldoso. Você está entendendo? É disso que Maquiavel está falando, cara. Não tem como você ser um bom cristão e um bom político. Eu vou te dar um exemplo que ele dá no livro O Príncipe, tá? Tinha 2 cidades no sul da Itália que estavam guerreando. Essas 2 cidades iam dar início a uma guerra terrível, cara, terrível. Bota aí 10 anos de guerra, muitas 10 mil pessoas morrendo. Um mensageiro do rei, do papa, vai até lá ao sul da Itália e diz, olha, vai numa cidade e diz, não vamos guerrear, gente, por favor, isso aí vai trazer algo ruim para todo mundo, fome, estupro, miséria, não vamos guerrear. Vai para outra cidade, gente, por favor, não vamos guerrear entre vocês, nós somos tudo italiano, não tem porquê, sabe? Não adianta nada. Lá vai o bicho homem começar a guerrear. Volta o mensageiro do Papa e diz o seguinte, ó, se vocês começarem a dar continuidade a essa ideia aqui, gente vai morrer antes da guerra começar. Ele vai lá, vê que nada dá certo, e o que ele faz? Pega umas famílias aqui, ele percebe que tem 2 famílias, uma em cada cidade que está começando essa guerra. Bom, o mensageiro do Papa vai lá, mata todo mundo dessa família, mata todo mundo, inclusive as crianças ele mata todo mundo, até porque assim não sobra ninguém para fazer vingança. Matou todo mundo? Maravilha, cara. Matou todo mundo, isso quer dizer que não tem mais guerra. Olha que legal. Nossa, mas ele matou crianças, professora. Mas ele salvou 10 mil pessoas, meu amigo. Ele salvou muita gente. Maquiavel vai dizer, você está entendendo? Ele é um bom político, um ótimo político. Um ótimo político. O que você faria? Você não mataria? Você deixaria? Então quer dizer que as pessoas que vão morrer, as 10 mil pessoas que vão morrer, a culpa é sua, meu amigo. É isso que Maquiavel vai dizer. A culpa é sua. Você sabe. Por não fazer, você também é cobrado. Tá? Você tinha que fazer alguma coisa. Como ele não pensou, foi lá, fez o que era necessário, ele é um bom político. Ele salvou 2 cidades. Se você parar para analisar, esse cara perdeu a alma dele? Perdeu, mas ele salvou a cidade. Então ele não é um bom cristão, mas ele é um bom político. Você está entendendo? A ética política e a ética cristã vão ser separadas aqui, beleza? Bom, estamos terminando já Maquiavel, tá? Algumas dicas que ele vai dar. Lembra que o livro O Príncipe é dicas para o príncipe, né? Dicas para o futuro rei. Olha como Maquiavel é contemporâneo, olha como ele é atual, velho. Primeira dica, existem crueldades que são bem usadas. Eu acabei de te mostrar um exemplo disso, tá? Imagine, você é coordenador da chefe do polícia militar, tem um terrorista na sua cidade, ele colocou uma bomba no shopping da sua cidade, sei lá, ele colocou uma bomba em algum lugar, ele pode estar no hospital, no emprego da sua mãe, no shopping. Você pegou o terrorista, ele não quer falar onde está, você tem 24 horas para conseguir fazer ele falar onde está antes da bomba explodir. Nessa hora você tem que ser cruel com ele. Você tem que usar a tortura. Claro, Maquiavel vai dizer claro. Existem crueldades que são muito bem usadas, com certeza. Tá? Um político tem que saber disso. Ele tem que saber quando ele tem que ser cruel. Como eu mostrei para vocês. Essa é a primeira dica, tá? Um político tem que saber quando ele tem que ser cruel. Por quê? Porque, meu amigo, o homem é mau por natureza. Aprenda, Maquiavel vai dizer o homem é mau por natureza. Olha com quem que você está lidando. Você está entendendo com quem que você está lidando, cara? Preste atenção, entendeu? O homem é mau por natureza. Tem que saber lidar com isso. Dica número 2. Às vezes se deve usar máscaras. Como se os políticos precisassem desse tipo de dica, mas a dica é simples. Às vezes é bom usar máscaras, tá? Um político tem que saber usar máscaras. Há um tempo atrás eu vi um jornalista na TV Cultura falando bem do Renan Calheiros e ele dizia basicamente assim, ó, Renan Calheiros é um ótimo político. Não vamos entrar em mérito dele ser corrupto, não vou falar disso. Ele é um bom político, porque no meio do impeachment ele conseguia tomar café de manhã com a Dilma, dizendo, ô Dilma,
Pô, que sacanagem, vão tirar você, Dilma. Almoçava com o Temer. Pô, Temer, vamos botar essa petralhada vamos acabar com essa petralhada. À noite jantava com o Lula e dizia, ô companheiro, você vê, o Renan Calheiros ficou no meio de tudo e não se queimou mesmo nem de um lado nem de outro. De certa maneira, ele conseguiu usar máscaras para tudo que é lado. É nesse sentido que o jornalista estava dizendo que ele era um bom político. Um político deve saber usar máscaras. Um político, segundo Maquiavel, que não sabe usar máscaras, ele lidando com gente, meu amigo, cara, não vai dar certo, tá? De vez em quando você tem que saber ludibriar, né, falsear, faz parte da política. Você está lidando com gente. Gente é má por natureza para Maquiavel, tá? Como se os políticos precisassem desse tipo de dica, né? Mas vamos lá, os políticos devem ler Maquiavel também. O tempo e boas ações. Simples. Se você é um político, você vai fazer uma coisa boa, faça bem devagar, faça devagar para a população, sabe? Ela perceber, e quando acabar aquela obra que você fez como político, a população olhar e falar, meu Deus, olha isso aqui é uma grande obra de um grande político, não é qualquer um que faria isso. Se você tivesse feito a mesma obra em uma semana, duas, rapidão, assim, contratasse um monte de chinês, japonês, sei lá, chinês, assim, fez, com máquina 3D, um prédio enorme, público, a população é capaz de olhar e falar, se fez tão rápido, por que não fez antes? Ninguém vai dar valor. Agora, quando você faz devagar, a população vai vendo aquilo lá como uma grande obra. Você está entendendo? As obras públicas têm que ser lentas, para que assim a população veja como grande obra que está acontecendo. Por que o tempo e boas ações? Porque se você for fazer uma coisa boa, faça lentamente. Mas se você for fazer uma coisa má, faça de uma vez, faça rápido. Porque o povo tem memória curta, o povo nem lembra em quem votou. Maquiavel vai dizer, príncipe, você tem que fazer algo ruim, aumentar impostos, pega tudo e aumenta tudo de uma vez no final do ano, 13º chega aí e ninguém percebe. Essa é a dica de Maquiavel, estou contextualizando no dia de hoje, mas a ideia é o tempo e boas ações, aprenda a usar isso a seu favor, o tempo a seu favor. Vai fazer algo ruim, faça rápido, de uma vez, não faça, vamos ser sinceros, vou dar uma dica para você entender. Você tem um relacionamento, esse relacionamento é beleza, tudo tranquilo, maravilha, mas de vez em quando aí seu namorado, sua namorada seu marido, sua mulher dá uma despirocada, faz uma coisa horrível e aí você fica, poxa vida, que cara escroto, que sei lá, que mulher chata, mas você pensa, beleza, ela fez tudo isso, mas ela é gente boa, só de vez em quando, você aguenta, porque você pensa, por mais que foi uma coisa que me ofendeu, a gente deixa e tal. Agora, se você tem um namorado, ou namorada, ou marido ou mulher, e todo dia ela pisa no seu calo um pouquinho, assim, ó, não é grande coisa, um pouquinho. Cara, segundo Maquiavel, rapidinho, meu amigo, rapidinho você não aguenta mais esse relacionamento. Você concorda comigo? Rapidinho, tá? É isso que ele tá falando. Boas ações, más ações, tá? Se você vai fazer uma boa ação, faça devagar. Se vai fazer uma má ação, faça rápido. O que vale mais? Ser temido ou ser amado? Qual que vale mais? Ser temido ou ser amado? De preferência os dois. Mas se é para escolher um dos dois, porque é difícil ser os dois, Maquiavel vai dizer. Mas se é para escolher ser os dois, bom. Ser amado, cara, o amor do povo pelo político dura muito pouco. Dura até ele mexer no seu bolso. Até vir uma recessão. O amor do povo pelo político dura muito pouquinho. O povo é interesseiro. Você se basear em amor, meu amigo, quantas pessoas receberam juras de amor e depois foram traídas? Você está entendendo? Então, entre ser amado ou temido, melhor que você seja temido. Porque amado, as pessoas facilmente traem o amor. Olha quanto corno que tem por aí. É isso que Maquiavel está falando. Então, já que ser humano não é bicho que presta, vamos dizer assim, tá? É melhor que ele tenha medo de você. Um governante é melhor que ele seja temido, tá? Por que tudo isso? Olha a visão de Maquiavel pelo ser humano. O ser humano é mau por natureza. Os fins justificam os meios. Maquiavel nunca falou isso, né? Mas isso resume o pensamento de Maquiavel, sim. Os fins justificam os meios, tá? Por quê? Porque, cara, a gente tem que ter um fim bom. O fim bom é aquele que é melhor para todos. Então não importa muito o meio que eu vou chegar lá. Deve estar separada a ética política da ética da religião, como eu falei, né? Aqui a ética mesmo tem que ser a ética do fim supremo. Qual que é o fim supremo? O sucesso da cidade. Vamos entender um esqueminha aqui, para falar de Maquiavel, bem simplesinho.
Deixa eu ler aqui para você, ó. O sucesso de um Estado ou de uma nação é o fim supremo. O sucesso do Estado de uma nação é o fim supremo. Quem quer que governe a nação deve lutar para assegurar o sucesso do Estado, tá? Quem quer que governe tem que lutar para assegurar isso. Tem que lutar para assegurar a sua própria glória e a glória do Estado. A fim de realizar esse fim supremo, tá? A fim de conseguir um Estado forte, um Estado que mantenha as leis e tudo, para isso ele pode passar por cima da moralidade. Ou seja, sim, Maquiavel vai dizer, de vez em quando você tem que dar uma mentira, uma falseada, uma enganada, para evitar males maiores. Não tem problema disso, tá? Os fins justificam os meios. É isso que Maquiavel está dizendo aqui pra gente. Só pra gente terminar, que eu acho que você já entendeu, vamos falar do brasão de Maquiavel. Olha que legal, para ele um rei tem que ter esse brasão aqui, ó. Feroz como um leão e esperto como uma raposa. Um leão, meu amigo, olha, um rei tem que ser um rei meio louco, sabe? De vez em quando tem que dar umas loucuras e todo mundo pensar assim, cara, vamos invadir tal país. Não, mas esse país não, porque esse rei lá é meio louco, velho. Melhor não invadir lá. Pega o exemplo da Rússia aí, tá? O Estado Islâmico lá, o ISIS está fazendo atrocidades na França e tal, mas ninguém mexe muito com a Rússia, porque lá tem o Putin, né? Tem o Putin. Você já viu a entrevista do Putin que ele diz assim, ó, e olha que o Putin, você sabe, quem mais está bombardeando o Estado Islâmico é o Putin, e praticamente não tem atentado terrorista na Rússia, tá? Talvez é porque numa última entrevista que eu vi do Putin, parece mentira que eu vou falar pra você, mas é real. O Putin diz assim, olha, eu não julgo os terroristas, não é meu papel julgar os terroristas. Quem tem que julgar é Deus. O meu papel, diz ele, é levar eles até o julgamento. Você está entendendo? Esse cara é um leão, vamos dizer assim, tá? No sentido maquiaveliano, ou seja, ele tem a ferocidade de um leão. Mas ele tem que ser esperto como uma raposa, porque não adianta você ser feroz. Raposa, não sei se você sabe, a coisa mais difícil que tem é você conseguir pegar uma raposa. Coisa mais difícil. Você vê aqueles filmes, o cara leva cachorro, um monte de cachorro, arma, porque a raposa não cai em armadilha, não. É difícil, meu amigo. Então você tem que ser feroz como um leão, esperto como uma raposa. Por que isso, professor? Porque você está lidando com gente. Olha a visão de Maquiavel de gente. Olha o que é gente para Maquiavel. Não sei se você está lendo aí, eu vou ler para você um trecho que eu tirei do Príncipe. Aqui nós temos o rostinho de Maquiavel, bonitinho ali, tá? E aqui um trecho do Príncipe. No trecho ele diz assim, ó, Maquiavel dizendo, o príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, bastando que aparente ter tais qualidades. Você está entendendo? Um príncipe não precisa ser tudo isso, mas ele precisa parecer que ele é tudo isso. Um príncipe não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente forçado para manter o governo a agir contra a caridade, contra a fé, contra a humanidade, contra a religião. O príncipe não deve se desviar do bem, se possível, mas deve estar pronto a fazer o mal sempre que necessário, tá? Você entendeu, né? O príncipe não precisa ser bonzinho. Às vezes ele tem que parecer que é, mas ele não pode ser bonzinho, tá? Trouxe uma questãozinha aqui, ó, só de estrutural para você entender como mais ou menos isso cai. Vamos ler a questão junto aqui. A letra ficou meio pequenininha porque o texto é grande, tá? Mas vamos lá, vamos junto aqui, ó. Presta atenção. Aqui é um trecho, tá? Trecho de Maquiavel, beleza? Do Príncipe de Maquiavel. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido, que eu trabalhei com vocês. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejo, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quanto haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes, ávidos de lucro e, enquanto lhes faz bem, são inteiramente teus. Oferece-te o sangue, o bem, a vida, os filhos, quando, com acima disse, o perigo está longe, mas quando
ele chega, revoltam-se. Ou seja, você entendeu quem que é o homem aqui, tá? Para Maquiavel, né? A pergunta é exatamente essa. A partir da análise histórica do comportamento humano e de suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o ser humano como? Facinho, né? Você sabe como que ele define o ser humano. Letra A, moído de virtudes, com disposição nata à prática do bem? Não, tá? Possuidor de fortuna, sorte, valendo-se da riqueza para alcançar o êxito na política? Não, né? Guiado por interesses, de modo que suas ações não são são imprevisíveis e inconstantes. C, tá? D, naturalmente racional, vivendo em um estágio pré-social e, portanto, de direitos naturais. E sociável por natureza, mantendo relações pacíficas dos seus pares. Simples, né? Nem vou aumentar a letra aqui. Você entendeu qual que é a ideia aqui? A pergunta é como é o homem. Resposta você sabe aqui, ó. Guiado por interesses, tá? Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Esse é Maquiavel. Você entendeu? Maquiavel vai ver o homem a partir daí. Ele vai justificar o Estado como algo que deve existir para manter a ordem, porque o homem é mau por natureza. Pior com o governante, melhor com o governante, pior sem ele, tá? Essa é a ideia da base de Maquiavel. Entendendo isso, qualquer coisa de Maquiavel aqui, tranquilo. Mais pra frente agora a gente vai falar dos contratualistas. Maquiavel ainda não é um contratualista, ele não fala de um contrato necessário. Não, Maquiavel, na verdade, está justificando o poder absoluto na maldade do próprio homem. Beleza? E ele está tentando aproximar a política teórica, bonita dos caras lá, da política real que a gente vive aqui no nosso dia a dia. Esse é o Maquiavel. Entendeu Maquiavel? Espero que sim, espero que eu tenha traumatizado você um pouquinho aí, ó. Ficar na sua cabeça, caramba, eu não tinha percebido como o homem é mau por natureza. Espero que eu tenha conseguido fazer isso. A gente vai continuar aqui, tem muita coisa para falar para vocês. Bons estudos, boa sorte. É isso aí, até a próxima.